Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje são exercícios de fixação sobre discussão de sistemas lineares. Uma questão da apostila de vocês discute o sistema linear de incógnitas x, y e z em função dos parâmetros apresentados. Os parâmetros aqui são, já que x, y e z são as incógnitas, m e o k são os parâmetros. Como é que a gente começa a discutir um sistema? Bom, primeiro a gente usa a regra de Cramer. A regra de Cramer que é qual? É o determinante formado pelos coeficientes das variáveis, no caso das incógnitas. Se esse determinante for igual a zero, meu sistema pode ser impossível ou indeterminado, e aí eu não tenho certeza. Mas se ele for diferente de zero, ele é possível determinado. Qual é o determinante dos coeficientes? O 1, 0, m, em relação à primeira equação, 1 do x, 0 do y, porque não temos y, e m do z. 0, 1 menos 1 da segunda equação, 0 do x, 1 do y, menos 1 do z. 1, 2, 1 da terceira equação, 1 do x, 2 do y e 1 do z. Vou resolver o sistema não, o determinante usando regra de Sarri, ou regra de Sarros. Vou repetir as duas primeiras colunas e efetuar o produto dos elementos da diagonal principal e das paralelas a essa diagonal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária e as paralelas a ela. Então vai ficar o 1 veio do 1 vezes 1 vezes 1, que deu 1. O 0 veio dessa paralela aqui, 0 vezes 1 vezes 1, e o outro 0, m vezes 0 vezes 2. Esse menos m veio de m vezes 1 vezes 1. Então vai ficar m, só que eu mudo o sinal porque essa é a secundária. 1 vezes menos 1 vezes 2 dá menos 2. Mudei o sinal porque é da secundária. E o 0, tanto faz, mais 0, menos 0. O determinante, portanto, é 3 menos m, a expressão que o representa. Se esse determinante for diferente de zero, o sistema é possível determinado. Então, para m diferente de 3, esse sistema vai ser possível determinado. Repara que não precisa, neste caso, o valor do k não influencia em nada no fato do sistema ser possível determinado. Mas quando m for igual a 3, e aí eu substituí m por 3, ele só está na primeira equação, eu vou ver se esse sistema será indeterminado ou impossível. Agora depende do valor do k. Vamos resolver o sistema. E aí pode ser por substituição, pode ser por escalonamento. Eu vou usar o escalonamento. Então, fui direto na terceira equação. Por quê? Porque a primeira equação eu tenho x e z, a segunda eu tenho y e z. Então, eu já não tenho x aqui na segunda. Então, mas eu tenho na terceira. Primeiro passo é eliminar esse x da terceira equação. Como? A terceira equação eu subtraio a primeira. E aí eu fico com a seguinte situação. As duas primeiras se mantêm e a terceira vai ficar x menos x, vai embora. O y não vai mudar porque não tem y na primeira, então continua 2y. E o z menos 3z ficou menos 2z. E o k menos 1, k menos 1. Agora eu vou eliminar da terceira equação esse y. Como? Subtraindo dela o dobro da segunda. Então ficaremos com 2y menos 2y foi embora. Menos 2z menos menos o dobro de z, então vai ficar 2z menos 2z mais 2z, também o z vai embora. E o k menos 1 menos 2k vai ficar menos k menos 1. Então repara que do lado de cá eu tenho zero. E do lado de lá eu tenho uma expressão que depende do valor de k. Isso significa que essa expressão pode ser verdadeira ou falsa. Depende do valor do k. Se aquela expressão for zero, aí eu vou ficar com zero igual a zero, que é verdade, e aí meu sistema vai ser indeterminado. Agora, se aquela expressão menos k menos 1
não for zero, se essa expressão não for zero, aí eu vou ter uma afirmação falsa, uma sentença falsa, e aí o sistema será impossível. Então vamos lá. Primeiro, considerando que menos k menos 1 não é zero. Então k é diferente de menos 1. Se k for diferente de menos 1, eu vou ficar com zero igual a alguma coisa que não é zero. E aí o sistema vai ser impossível. Né? E aí, se o k for igual a zero, aí ele vai ser indeterminado. Aqui eu alterei aqui ao contrário, né, pessoal? Se m for igual a 3 e k for diferente de 1, o meu sistema é impossível. Então, aqui é que é o impossível. Deixa eu corrigir aqui. Aqui o sistema é impossível. Tá? Porque se k for diferente de menos 1, essa expressão vai ser diferente de zero e você tem uma afirmação falsa. Agora, se ele for igual a menos 1, aí você tem um sistema possível e indeterminado. Aí vai ser SPI, SPI. Sistema possível indeterminado. A questão 887, ela pede para classificar o sistema em determinado ou indeterminado. Ué, Ira, não entendi. Ele não pode ser impossível? Não, não pode ser impossível. Por que não pode ser impossível? Porque é um sistema homogêneo. Então, o sistema homogêneo, ele admite de cara a solução trivial. 0, 0 é a solução aí para esse sistema. Eu quero saber se esse sistema admite somente o 0, 0, ou se admite outras. Como? Fazendo o determinante da matriz dos coeficientes. Então, fiz ali, deu zero. Então, como o determinante deu zero, esse sistema não é determinado. E como ele não pode ser impossível, porque solução eu sei que ele tem, né? Então, já que ele não tem só uma, ele tem infinitas. Então, ele é possível indeterminado. Na letra B, é a mesma coisa, é um sistema que é homogêneo. Aqui os coeficientes, né, os termos independentes, aliás, são todos nulos. É só fazer o determinante. 16 menos 2, menos 6 e 1, deu 28. Então, como aqui te deu um resultado diferente de zero, aí o sistema é possível determinado. Repito, por quê? Porque ele é homogêneo. Se ele é homogêneo, então ele é possível, determinado ou impossível. Bom, sempre que der diferente de zero é determinado, independente de ser homogêneo ou não. Mas quando dá igual a zero, ele pode ser impossível ou indeterminado, mas não no caso do homogêneo, porque ele não pode ser impossível. Para que valores reais de m o sistema admite apenas a solução trivial? Bom, quando ele fala apenas a solução trivial, ele diz assim, ele tem somente o 0, 0, porque é um sistema com duas equações e duas incógnitas, só o 0, 0 como solução. Então, é um sistema homogêneo. Então, para ele admitir somente a trivial, ele tem que ser possível determinado. E ele só será possível determinado se o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero. Então, é só fazer ali, ó, 2m, m ao quadrado e 4. Faço esse determinante, então, o produto da diagonal principal menos o produto da secundária. Esse determinante diferente de zero, m diferente de 2. Então, se m for diferente de 2, qualquer número real que seja diferente de 2, esse sistema será possível determinado e, portanto, admitirá somente a solução trivial. Tá? Só quando ele for igual a 2 é que ele vai admitir outras soluções além da trivial. Impossível, como eu já falei, esse sistema não é. Bem, pessoal, e essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.